Fala, nação rubro-negra, somos do canal Fla do Povo e hoje trago para vocês uma declaração polêmica do Hulk, mas já quero deixar claro que eu entendo essa declaração, pois jogar no Flamengo não é fácil e não é para amadores. Jogar no Flamengo tem que ter raça, tem que ter disposição e tem que ter coragem. Vamos para o vídeo. Antes de começar a notícia, eu já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar aqui no comentário o que você acha sobre essa declaração do Hulk. A recente declaração do jogador do Atlético Mineiro sobre o medo de jogar no Flamengo gerou um grande debate no mundo do futebol. Em uma entrevista, o atacante revelou que tem receio de atuar pelo clube carioca devido à pressão intensa da torcida flamenguista, que, segundo ele, cobra demais dos jogadores. Essa fala de Hulk não apenas reflete suas próprias inseguranças, mas também abre uma discussão sobre a relação entre atletas, clubes e suas torcidas, especialmente em um contexto de grandes equipes como o Flamengo. O Flamengo é um dos clubes mais populares e vitoriosos do futebol brasileiro, conhecido pela paixão de sua torcida. Os flamenguistas de fato são fervorosos e exigentes, o que pode ser um fator positivo quando o time está em alta, mas também pode ser um peso para os jogadores quando os resultados não vêm e a pressão aumenta e a cobrança se torna ainda mais intensa. Em um clube da magnitude do Flamengo, a expectativa de títulos é constante e o desempenho individual dos atletas é amplamente observado e criticado. Hulk, que é um jogador de grande nível e com uma carreira internacional consolidada, tem experiência suficiente para lidar com a pressão dos grandes clubes. Contudo, ele revela uma faceta humana interessante ao admitir que teme o peso da pressão, algo que muitos atletas evitam discutir publicamente. Sua declaração não é apenas sobre o Flamengo, mas sobre o fenômeno de como a torcida pode influenciar o desempenho dos jogadores. A pressão emocional e psicológica de atuar em um clube como o Flamengo pode ser um fardo difícil de carregar, especialmente para um jogador que já passou por diversas situações ao longo de sua carreira, como nas seleções brasileiras. A cobrança da torcida é uma característica comum em times de massa no Brasil, mas no caso do Flamengo, ela atinge uma intensidade ainda maior. A torcida flamenguista é muito ativa nas redes sociais, nos estádios e em diversos outros aspectos, o que faz com que os jogadores se sintam constantemente sob os olhos de milhares de pessoas. Além disso, o histórico recente do clube, com conquistas nacionais e internacionais, aumenta ainda mais a exigência por parte dos fãs. O Flamengo não é apenas um time de futebol, é uma instituição com um legado poderoso e um exército de seguidores apaixonados, que espera a cada temporada novas vitórias e títulos. No entanto, ao declarar que teme essa pressão, Hulk também expõe uma realidade que muitos jogadores enfrentam. O peso da cobrança pode afetar o desempenho e o bem-estar emocional. Muitos atletas têm dificuldades em lidar com a expectativa excessiva, o que pode levar a um estresse psicológico que impacta no rendimento dentro do campo. Hulk, com sua experiência em grandes ligas e seu amadurecimento como jogador, sabe que esse tipo de pressão pode ser um tanto motivadora quanto debilitante. Sua experiência no futebol chinês, onde ele enfrentou uma realidade menos cobrada pela torcida, e sua vivência no Atlético Mineiro, onde, embora a torcida seja muito apaixonada, a pressão talvez seja um pouco mais amena, constam diretamente com a atmosfera do Flamengo. Ele sabe o quão alto pode ser o nível de exigência em um clube como o Flamengo, o que faz questionar se ele seria capaz de lidar com essa pressão de forma constante. No fim das contas, a declaração de Hulk também nos faz refletir sobre o impacto que as torcidas podem ter na carreira de um jogador. As exigências de um clube como o Flamengo são parte de sua grandeza, mas também pode ser um obstáculo para alguns atletas. A pressão pode ser um fator motivador para uns, mas um peso insuportável para outros. E Hulk, com a sua sinceridade, nos dá uma janela para compreender um pouco melhor a psicologia de um jogador de alto nível de futebol.
Apesar de sua aversão à pressão da torcida flamenguista, Hulk não deixa de ser um dos maiores talentos do Brasil e um exemplo de complexidade no relacionamento entre atletas e suas torcidas. Sua declaração serve como um lembrete. Por trás das figuras públicas, existem seres humanos com medos, inseguranças e desafios próprios, algo que talvez nem todos os torcedores consigam compreender em sua totalidade. Eu particularmente o compreendo muito bem, pois para jogar e vestir a camisa do nosso rubro-negro não pode ser fraco, não pode ser sem raça e não pode ser sem respeito ao manto. Então, tem que ter tudo isso, todos esses adjetivos para conseguir vestir a camisa do Flamengo. E aí, nação, o que vocês acham sobre esse vídeo?